capítulo agora é o capítulo 17, intercessão. E é um capítulo muito discutido, tá? Intercessão. E por que veio antes a quem obedeces? Vem a intercessão. Já para preparar para que a gente pense o seguinte, né? Bom, calma, não posso explicar antes. 17, intercessão. É a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Irmãos, orai por nós. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessórias. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue, espalhando benefício com seus valores inalterados. Não é justo acreditar, seja essa oração o incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isto não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível. No entanto, na própria natureza física, vêem árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos, a lhes receberem as bênçãos da vida sem lhe tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Então ele vai mostrar aqui o trabalho da intercessão, que é hora a gente, por mal compreender, né, o trabalho da intercessório, ou a gente não utiliza, ou não acredita, ou cria dependência demais. Porque nós somos sempre assim, né? Então, intercessão. Irmãos, orai por nós. Quando a gente já fala isso, ore por mim, fulano está orando por mim, eu estou orando por você, a gente já subentende que isso é um intercessório. Quando eu faço algo por alguém, estou intercedendo. Não é isso? O grande problema do intercessório... Bom, mas eu vou falar enquanto nós estamos lendo aqui. Muitas criaturas sorriem, ironicamente, quando se lhes fala das orações intercessórias, porque não acreditam. Esse é o máximo da descrença, e tem aquele que acredita só nisso. Que se eu ligar lá para o Papa, para o médium, para o pastor, e ele orar por mim, pronto, está feito. Como se houvesse um trato diferente. Né? Como se fôssemos na Terra. Se eu pedisse um favor de alguém que esteja mais perto do homem, eu consigo. A gente acredita que é assim também no mundo espiritual. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. Nós acostumamos muito a fazer, cumprir regra, ritual, fórmulas mágicas, o que são as preces, né? Então nós habituamos com isso. E aí, quando eu estou fazendo aquilo, estou repetindo aquilo, ou aprendi com alguém que me ensinou, eu não aprendi o conteúdo daquilo. Então eu fico mais preso à forma do que ao conteúdo. E isso me faz criar mais dependência à forma, ao exterior, do que eu evoluir, crescer com aquilo.
Daí porque a oração do Pai Nosso é uma das orações mais citadas no mundo cristão e é uma das menos seguidas pelos cristãos. Se nós seguíssemos o Pai Nosso, se nós entendêssemos a oração, o significado dela e seguíssemos o Pai Nosso, o mundo cristão seria diferente. Mas nós aprendemos a decorá-lo. E decorar não é entender, compreender. Então, a prece intercessória, todavia, prossegue mesmo assim, espalhando benefício com seus valores inalterados, porque as leis de Deus independem se eu acredito ou não acredito. Não é justo acreditar, seja essa oração o incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. Ele está falando bem claro, não é a mesma coisa que eu procurar alguém na terra e pedir um favor porque ele tem um dom especial e alguma coisa assim. Então, se ele falar com Deus, é diferente de eu falar com Deus. Não. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas. Então, é um ato de caridade. Todo pensamento, nós já vimos isso, ele cria. Partindo do espírito sincero, aquele que faz essa intercessão não pode fazer apenas por um ato de ritual, prática. Vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Então aqui está bem claro, ó. É um ato bonito. Quem faz as orações de intercessórias, nós temos na terça-feira, né, Lu? Irradiação é quase uma oração intercessória, porque a gente pede a contribuição das pessoas mentalmente e entrega aos bons espíritos para que eles utilizem dessa energia. Então nós estamos fazendo um intercessório, mas não por alguém, para a humanidade, para os necessitados. É um trabalho lindíssimo, né, que ele está falando bem claro aqui. Por quê? Veja, quando você vem fazer, você já vem fazer com aquele espírito sincero. Eu quero contribuir, quero dar minha parcela mental, sentimental, minha força, minha energia positiva a colaborar com essa corrente que estão criando de energia benéfica. E aí ele diz assim, isso, então é ótimo, é positivo, mas isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, né? Mas em consequências de leis justas. Está bem claro. A lei de Deus é perfeita. Não é algo, uma exceção, não é algo mágico. É em consequências de leis justas. Quando eu faço uma oração intercessória, eu não estou fazendo algo diferente, a mais do que a sua própria oração. Nada disso. Não tem como ser assim. Porque se fosse assim, então eu deixaria de orar e buscava uma pessoa que na minha cabeça tem mais autoridade moral e espiritual para pedir a ela. Mas não. O que ela vai pedir por mim é a mesma coisa que eu pedisse por mim mesmo. Porque a lei de consequência é justa. A diferença é que ao eu pedir por mim, eu devo estar mais consciente do trabalho que eu estou fazendo, do que eu estou pedindo, o que eu quero, onde eu vou chegar e o que eu devo fazer com aquilo. Enquanto que eu estou pedindo ao outro, eu me esquivo disso. Essa pessoa vai pedir por mim. Mas agora vamos lá. Eu fumo. Vou colocar aqui um intercessório, tá? Eu fumo. E aí então eu comecei a ter tosses, fui ao médico, o médico disse que eu estou com um problema no meu pulmão, tirou uma chapa, está muito preto o meu pulmão, e isso está me dando as tosses, provavelmente posso vir a desenvolver um câncer. Aí o que eu faço? Se eu orar a Deus
para me libertar do câncer e da doença do pulmão, eu vou ter que ter a consciência de que eu tenho que parar de fumar, porque o vício é que me leva à doença. Então, como eu não tenho força, condição de parar de fumar, eu vou buscar um intercessório. O intercessório vai fazer essa oração por mim. Mas só vai funcionar aquela oração se eu parar de fumar. Do mesmo jeito. O que ele está dizendo é que não existe exceção. Não é porque se eu tenho que pedir, eu tenho que mudar. Se o outro pedir, eu não preciso mudar. Compreenderam? Então, tanto faz ou eu ou o outro. Já que é assim, o intercessório é utilizado normalmente para pessoas que necessitam de oração e não têm condições de fazê-la. O intercessório só é utilizado quando eu oro por alguém que não tem condições. Condições, eu vou abrir um parênteses aqui, a pessoa não está em estado consciente do problema, a pessoa não tem condições de resolver seu problema, a pessoa pode estar acamada, pode estar doente, pode estar sem consciência, entubada na UTI, em qualquer lugar. Aí justifica eu fazer um intercessório. Ou ela pode estar normalmente em alguma coisa, mas está enlouquecida de tanto problema. Por exemplo, uma pessoa na guerra, bomba, a destruição, família perdendo família, a miséria, as dificuldades. A cabeça da pessoa não tem condições dela fazer uma oração. Não tem. Ela está totalmente perturbada. Aí entra o intercessório. Mas se a pessoa está bem, está consciente, sabe o que tem que fazer, sabe qual é o problema, não se justifica o intercessório. Tá certo? Por quê? Porque se justificasse o intercessório, eu estou delegando a alguém. É como se eu pagasse alguém para fazer o que eu devo fazer. E não tem sentido. Eu não sei orar? Sei. Então faz suas orações. Ninguém precisa orar por você. Você já sabe também, depois de orar, o que você tem que fazer para favorecer a sua melhora? Sei. Então faça. Por que intercessório sem necessidade de intercessão? Uma criança precisa de intercessório. Porque como é que você vai explicar para uma criança que o que ela está passando é por isso, por X, por isso? Às vezes ela não entende. Vai ter que crescer. Então ela precisa de um intercessório. Uma pessoa com problema mental, não tem como explicar. Você pode fazer um intercessório. Uma pessoa inconsciente tem que fazer um intercessório. Fora isso, é comércio. Tá certo? É puro comércio. Eu atraí pessoas. Mandam para mim seus pedidos. Nós temos muito isso, tá? Mandem para mim seus pedidos que nós vamos fazer uma oração por vocês. Gente, é a mesma coisa que eu estar dizendo às pessoas. Não se preocupe, todo o seu problema eu vou resolver. Continua a sua vida como está. Então eu estou dizendo assim, para uma pessoa que fuma e que está com câncer de pulmão, e eu ouvi eu falar assim: mande seu nome, seu pedido que eu vou orar por você, pelo seu problema. Lógico que eu vou mandar para ele, porque pelo menos não precisa parar de fumar. É óbvio. Então, eu estou pensando que a Terra, que o plano espiritual é igual à Terra. Eu vou pagar alguém, eu vou dar para alguém trabalhar para mim, para eu conseguir fumar e não ter câncer. Eu vou ser a exceção, porque todo mundo que fumou, a maioria morreu de câncer. Mas eu encontrei alguém que vai orar por mim. Esse alguém é poderoso, conhece o homem assim, vai pedir para mim, eu não vou morrer com câncer e vou continuar fumando. Não tem sentido, entendeu? Nós temos essa ideia do jeitinho brasileiro. Esse é o jeitinho brasileiro. É o que eu estou te falando. As pessoas que oferecem esses trabalhos intercessórios não explicam às pessoas quando usá-los, né? Se você... E aí, por isso, como nós não sabemos quem são esses que realmente
não tem condição, nós hoje fazemos a irradiação, onde nós mandamos os bons pensamentos, a energia para os espíritos, e eles sabem perfeitamente a quem levar, e que geralmente são pessoas que não tenham nem sequer condições de pedir. Uma pessoa que tem problemas mentais, ela nem sabe pedir. Uma criança não sabe pedir. Uma pessoa que está aturdida, não sabe, está aturdida na guerra, nem lembra de Deus, de tanto sofrimento. Uma pessoa que está inconsciente, é para essas pessoas o intercessório. Sempre foi assim. Eu vou dizer que o intercessório é mais ou menos assim: alguém que pega na tua mão num determinado momento e caminha com você. É aquele que carrega você no ombro por um tempinho com você. Esse é o intercessório. Mas você pode caminhar, não pode? Numa estrada. Por que você está pedindo para alguém te carregar? E se você está pedindo isso, pense bem, porque você está sobrecarregando alguém que já tem que carregar ele e você, que está bonzinho e que pode carregar. Tudo que vocês dois querem é caminhar. Por que você tem que andar nas costas de alguém? Não, faça o seu caminhar sem abusar de ninguém. E está aí, ó, o momento que Jesus está subindo o Monte Calvário lá, e ele não aguenta, porque o pulmão dele está furado, está sangrando, né, com a chicoteada, com as lâminas da chicoteada, e ele então começa a ter febre intensa, ele transpira demais e perde sangue. Fraco, ele cai de joelho com o peso da cruz. Aí vem um homem, né, colocado ali para carregar a cruz de Jesus, dar algumas voltas e devolver a cruz para ele. Aí o intercessório, porque ele não conseguia levantar, não tinha como, podia bater nele, ele não ia ter como. Então veio o intercessório, levanta, põe no ombro e sai. É para isso. Então Jesus mostrou também quando se utilizou o intercessório. Todos nós podemos utilizar um determinado momento do intercessório, mas temos que ter a consciência de que o intercessório para nós está sobrecarregando alguém, né? Porque cada um tem uma cruz. Se alguém está carregando a minha, ele está com duas cruzes. Então cuidado com o egoísmo no intercessório, que é da nossa natureza isso. E o outro é, quando eu me ofereço a ser o intercessório de alguém, eu tenho que estar muito consciente, muito bem. Imagina que eu vou dar a mão a uma criança para atravessar a rua, mas eu sou cego, surdo e mudo. Como eu vou fazer isso se nem eu consigo atravessar a rua sozinho? Então, não dá. Você só vai fazer um intercessório a alguém quando você consegue fazer por você alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, você vai orar para alguém que... Vamos colocar aqui assim, vou colocar dois exemplos. O primeiro é, você vai orar, vai ser um intercessório de alguém que fuma e que está com câncer, vai orar pela doença dele, desde que você não fume. Porque senão, se você não consegue largar do cigarro, você vai ajudar quem também não consegue? Como? 2 doentes na mesma cama? Não tem sentido isso. É como se eu estou te falando, eu não consigo atravessar a rua, vou ajudar uma criança a atravessar a rua. Eu não vou conseguir. Aqui meu baixinho aqui. Então, agora, outra... eu tenho que estar forte comigo mesmo. Plenas condições de auxiliar alguém. E outro, de preferência, eu não tenho que ter identidade com aquele problema, porque senão eu posso ter recaídas. Veja, vamos supor que eu sou um alcoólatra. O vício é o mais fácil de exemplo para ter isso. Então eu sou um alcoólatra e estou em recuperação. Já passei muito tempo, já estou com uns 20 anos sem beber. Mas aí eu começo a achar que descobri a tal da oração intercessória e quero ajudar todas as pessoas que bebem. Se eu não estiver, como eu tenho um histórico de bebida,
provavelmente, se eu não tiver muita certeza, eu vou ter recaído e vou voltar a beber. E talvez ajude muitas pessoas a largar de beber. Por quê? Porque quando eu entro para ajudar alguém no intercessório, o inimigo, os que promovem aquela situação naquela pessoa, vem contra mim. Vem para cima de mim. Ué, não é eu que quero ajudar. Quem ajuda o meu inimigo é meu inimigo. O Espírito fala, bom, já que você quer ajudar essa pessoa, então você vai ter que aguentar nós também. Se eu tenho um histórico, uma tendência, uma facilidade a cair no mesmo erro daquilo que eu quero ajudar, eu vou cair. Porque eu estou aguentando resistir aos meus impulsos e aos meus obsessores. Agora eu estou atraindo demais do João, do Antônio, da Pereira, da Maria. Será que eu vou aguentar? Provavelmente eu não vou aguentar. Então, eu digo assim, não entre nessa de, eu vou ser intercessório de todo mundo. Não funciona assim. Cada um tem sua responsabilidade, todos temos a nossa própria cruz. Essa ideia de ficar chamando para fazer intercessão, isso é mais marketing, autopromoção do que tudo. Não funciona dessa maneira. A súplica da intercessão é um dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visado por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento. Até hoje nós não acreditamos nas ondas do nosso pensamento. Não acreditamos. Tanto que a reforma íntima passada foi interessante porque falava da criação, nós gastamos energia para criar um pensamento e depois vamos ter que gastar energia para destruir o pensamento que nós não vamos utilizá-lo. Muitas vezes esses pensamentos ficam construídos no nosso campo mental e ali eles ficam cobrando a manutenção dessa obra nossa no nosso mundo íntimo e que nos provoca muito cansaço. Né, baixinho? Contudo, o espaço que os cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Ele está fazendo uma comparação. Só admite o auxílio tangível. No entanto, a própria natureza física vê em árvores venerandas que protegem e conservam ervas e arbustos. Eles recebem a bênção da vida sem lhe tocarem jamais as raízes e os troncos. Ele vai mostrando a comparação com a natureza. Existem árvores gigantes que auxiliam ervas, arbustos, sem se tocar, a crescerem, a ter a chance de viver no nosso planeta. Isso é um intercessório. Então a própria natureza nos dá exemplo de intercessão. Plantas mais fortes promovem certos ambientes onde outros seres vivem ali e conseguem crescer. Muito bonito, né? Então, mas vejam, existe ela por si só, aquela que intercede pelos outros, ela tem a sua independência. Isso que nós estamos querendo dizer, a sua independência. Não ouvides os bens da intercessão, quer dizer, não despreze quanto é bom a intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas e nos ensinou a orar também, né? E nas horas supremas ele orou por nós, mas olha bem, Jesus é Jesus, nós não somos Jesus. Então eu dizia assim, mas Jesus orou por nós, então eu vou orar pelos meus irmãos. Tomem cuidado que a oração do Cristo, por um ser daquela evolução, ele não tinha nada humano que pudesse perturbá-lo. Nós temos tudo humano que nos perturba. Então, que a gente, pelo menos, ao fazer um trabalho de intercessório, faça realmente um trabalho correto por aqueles que não têm condições, não podem fazer por si mesmo. Mas se pode, o que eu faço quando alguém pede para mim orar por ela e eu vejo que aquela pessoa tem condições de orar por ela mesma? O que eu faço? Eu faço a oração de intercessório ou não faço?
não faz e orienta ela como fazer por ela mesma. Isso é instrução, isso é evangelho. Você evangeliza ela. Chama ela e fala assim: não gostaria nunca de me encontrar, que você se encontrasse numa condição que eu precisasse fazer uma oração de intercessória, porque eu gosto muito de você. E se você te encontrasse nessa situação, ou porque você estaria inconsciente, incapaz, eu acho que seria bem pior da situação que você se encontra. Então eu não vou fazer essa oração por você, tá? Mas eu quero te ensinar a fazer a oração. Agora eu vou fazer o que Jesus fez do Pai Nosso. Eu vou te ensinar a oração. Porque se você fizer por você, você estará assumindo os seus erros, os seus acertos e aproximar mais de Deus. Estará fortalecendo sua fé, porque você vai estar exercitando ela, mesmo que seja no momento que necessita, mas tá. Se eu tiro isso até de você, quando você está bem, você quase não lembra de Deus. No momento de dificuldade, é o que você mais lembra de Deus. E no momento da dificuldade, você pede para mim orar por você. Quer dizer, eu estou ajudando a você a ter menos contato com Deus. E isso não seria bom para você. Explica a pessoa que ela vai compreender muito o quanto você a quer bem, tanto que você a quer bem, que você a quer conscientemente bem e não dependente de você. A Tiana está falando assim: vamos supor que alguém me chama para fazer o evangelho com ela, mas a pessoa não sabe ler. Ó, já está dizendo, não sabe ler. Como ela vai fazer o evangelho se ela não sabe ler, né? Aí você vai lá você vai ler para ela o evangelho. É o intercessório, já está fazendo algo que ela não pode fazer. Aí você vai explicar o evangelho. Já é algo muito bom, porque ela não podia ler, agora ela já vai ler, e como às vezes a primeira leitura a pessoa não entende muito bem, então você vai explicar. Bom, tá ótimo. Mas e a pessoa, depois de ouvir a explicação, depois de ouvir a leitura, pode colaborar com alguma coisa, no mínimo com uma oração de abertura ou de encerramento, porque isso ela pode fazer. Só se ela falar assim: mas eu não sei rezar. Por incrível que pareça, pode acontecer que existem pessoas que não sabem rezar. Tem pessoas, por exemplo, que sabem fazer oração para elas, mas não sabem fazer oração publicamente, de voz falando para fora, só mentalmente. Você pode dizer: olha, nesse caso você pode orar uma prece aí decorada, uma Ave Maria, um Pai Nosso, não tem problema. E aí, quando você quer ajudar aquela pessoa, você vai aprimorando ela. Você fala: por que você tem dificuldade de orar? Ah, eu não sei orar para fora. Você não tem uma oração decorada? Ah, eu tenho uma Salve Rainha. Pode rezar o Salve Rainha, não tem problema. Ah, mas depois de um certo tempo você fala: agora vamos melhorar suas orações, vamos aprender a orar? Aí você pode ir ensinando e vai gradativamente. Essa pessoa, ela tem que começar de um jeito com você e terminar melhor. Mais crescida, mais progredida e menos dependente. Porque se um dia você não puder ir no evangelho, ela tem que fazer. Se ela não fizer, ela está dependente. Então, não ajudou muito. Ajudou no momento, se ela incorporou aqueles ensinamentos, né? A gente sempre diz: ajudou, não muito, mas ajudou, não muito, porque ela poderia estar fazendo sozinha ou já buscando um grupo que fizesse. Olha, eu não vou poder ir, eu Guto, mas eu tenho um grupo aí que faz. E aí é bom você... Ah, ótimo, beleza. Porque senão realmente vira uma questão muito mais pessoal, né? Ah, eu quero o evangelho se for com você. Aí é pessoal. Tá certo? E nós sabemos que nós não somos definitivos na Terra. Ninguém pode ficar fixo a nós.
provas de fogo. Todos nós vamos passar por ela. Então, por que ela está aqui, ó, na intercessão e a quem obedece? Porque ele está fazendo mais ou menos esse raciocínio. Faz você refletir. Quem você está seguindo? A Deus ou a Mamon? Depois, você utiliza da intercessão ou você faz um trabalho de intercessão aos outros? Bom, então vem as provas de fogo. Tá? Para que a gente entenda que nada é simples. Então vamos lá. 18ª, provas de fogo. É a primeira carta ao Coríntios, Paulo escrevendo essa primeira carta. Capítulo 3, versículo 13. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. O fogo vai fazer essa prova. Vai provar aquele que pede e aquele que faz. A indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras. E ponderando o feito, recordemos que o Evangelho igualmente se reporta a essas provas há quase 20 séculos, com respeito às aquisições espirituais. O Evangelho já fala da prova de fogo há muito tempo aos espíritos. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações de conformidade com os recursos evolutivos. Com base em Jesus, cada um de nós está construindo algo na nossa vida, com base em Jesus e conforme a nossa capacidade evolutiva. Estamos construindo. Eu diria assim, a gente fala assim, estamos escrevendo o nosso diário de vida, todos os dias da nossa vida. Nós vamos ler isso aí linha por linha, tá? Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, o trabalho a qual ele faz, convicto de que os tempos de luta descobri-lo-ão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. Está falando bem, cada um de nós vamos construir, vamos fazer um trabalho, algo na nossa vida, mas tenha certeza que o tempo vai mostrar tudo a respeito disso que fizemos, o que estava por trás, o que fizemos, as consequências, se foi certo, se foi errado, tudo vai ser descortinado. E a gente está vendo, nem precisa morrer para acontecer isso. Muitas vezes você está vendo uma pessoa, todo mundo falando bem dela, de repente vem as notícias podres da vida dela, né? Ou seja, tudo é descortinado. No mundo espiritual nada é escondido, tá? Nada, não existe, é impossível. O que você pensa que ninguém está vendo, milhões de espíritos assistem. Então, tudo é jornal. Tá igual a vida nossa aqui. Todo mundo fala. Dois conversam, daqui a pouco já está na imprensa aí. Quem que contou? Aí um fala para o outro, quem que falou? Pois é, né? Sempre esse repórter parece que é um mosquitinho ouvindo tudo. Então, o aperfeiçoamento do mundo na feição material pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. Ele está bem claro aqui, ó, o aperfeiçoamento do mundo. Quando o mundo vai melhorando, evoluindo, então nós vamos vendo o quanto vai se aferindo esses trabalhos, ou seja, os trabalhos falsos vão ser destruídos, os trabalhos mais ou menos vão ser... Cada vez mais que a Terra for evoluindo, vai nascendo pessoas que vão fazer trabalhos sérios, verdadeiros, imaculados, mas vai passando tempos e tempos e tempos e não vai se encontrando nada de sujo, maldoso, escondido, errado, falso no meio desse trabalho. Apesar, mesmo tentando combater, nós estamos vendo hoje, por exemplo, o trabalho de Chico Xavier. São muito poucos os homens homens mesmo, não estou falando autoridade, mas homens, né, que não tiveram poder no mundo, que fizeram um trabalho de caridade, de servir ao próximo,
e que se mantém mantém impoluta a imagem dele. Impoluta. Agora, vai passando o tempo. Que tentam atacar, tentam. É natural, mas não vinga, não passa aquilo para diante, porque não encontra. Parece o Bolsonaro aí no meio desse negócio. Fica falando, mas não encontra nada do trem. Então, é mais ou menos isso. Ficam tentando bater em cima do Chico Xavier, de Valls Franco, das obras. Às vezes cita assim, tal coisa não está de acordo com o Espiritismo. Passa um tempo, está de acordo com o Espiritismo. Então, parece aquela coisa, né, que fica tentando e ele não teve nada para defendê-lo, porque ele não teve poder para defendê-lo, status para defendê-lo, condições social para defendê-lo. Ele não tem nada. Ele era um médico. É essas pessoas assim que é mais fácil de ser revirada do lado do avesso, né, para a gente combatê-las. E ele, tranquilo, as obras dele estão ali, está escrito os livros, para qualquer um ver, em vários idiomas, todos podem estudar, não tem nada escondido e pronto. Tá? Mas, com o passar do tempo, nós estamos agora já enxergando Divaldo, vai começar a aparecer homens que vamos tentar destruir a imagem, e o sistema é assim, eles tentam destruir tudo que é possível de ser como Deus gostaria, digamos assim, como Cristo nos ensinou, como um cristão deveria. O sistema precisa destruir isso. É uma necessidade do sistema de não ficar de pé. Porque se ficar de pé, é um opositor gigantesco. A humanidade sonha, acredita que algo vai acontecer de verdade, de bom. Quando alguma coisa vai se materializando, o sistema se desespera, porque ele precisa que nós venhamos a descrer de Deus, do que é certo, da bondade, do amor, do Cristo, das religiões, para nos apegarmos aos homens. Compreenderam? Então é desesperador. Se alguém... Imagina eu, por exemplo, se eu sou um homem bravo, um ditador, e alguém vem falar de Jesus para mim, é horrível. Você está entendendo? Ele tem que me obedecer, me seguir, dobrar os joelhos diante de mim, me amar, e não Jesus. Então, a figura, né, da bondade é um sonho humano, porque é da nossa natureza. Quando começa a surgir os ícones que materializam, que provam essa bondade da natureza humana, isso é terrível ao sistema. Então por isso que tenta combater. Tenta, até que você... E enaltecer justamente aqueles que são mais corruptos, bandidos, ladrões, porque vai crescendo, porque eles têm que mostrar que para um sistema o que compensa é essa pessoa e não aquele outro. Compreender? É assim que funciona. E com o tempo vai surgir cada vez mais ícones bons, pessoas boas, desinteressadas, pessoas sem riqueza, pessoas sem poder, pessoas sem... Aí vai começar também a surgir, aí você vai ver o desespero, é quando começar a surgir pessoas, e nós vamos ver isso, da classe deles, por exemplo, do sistema. Vamos supor que você sabe hoje que os políticos é o que não presta. Um ser humano está ali, né? Porque ali você pegou o ser humano imperfeito e instigou ele com tudo, poder, dinheiro, fama e tudo, né? Você trouxe a natureza humana ali dentro. Então, vai começar, e nós vamos observar, sair pessoas, ouvirmos falar de pessoas dentro do sistema que não roubam, que não aceitam a se vender, que andam corretamente, e essas pessoas vão ser uma afronta ao sistema. Imagina você imaginar que existe um homem ali dentro que não rouba, não aceita suborno, não trapaceia,
o povo começa a olhar para aquele homem enquanto eles estão mostrando um ladrão, um bandido que deveria ser idolatrado. É um concorrente. Então, vai começar agora. Então vai nascer em tudo. Também está mostrando, destruindo o que não é correto. Por exemplo, grandes homens que foi enaltecido pelo sistema, bispos de igreja, padres, médiuns, sacerdotes, que tem podridão por trás, aparece a podridão e vai destruindo também, porque é falso e vai destruindo. E aqueles que são verdadeiros vão saindo e podem atacar o que for. Eles vão ficando cada vez mais fortes. Quanto mais ataca o Chico fica, mais ataca de volta fica. Quanto mais ataca, esses políticos vão saindo e eles vão enaltecendo, eles vão aparecendo, vão atacando e eles vão aparecendo, vão pesquisando, vira do lado da besta, não tem nada, vão andando, eles vão andando, porque a Terra está evoluindo. Compreender? Até que uma certa quantia desses que são impolutos seja do lado daqueles corruptos, e aí então os corruptos saem fora e ficam aqui os impolutos, porque até esses que são honestos farão agora as escolhas dos próximos que virão da honestidade. A troca, a evolução é gradativa, mas aqueles que forem se despontando primeiramente tem que ter um guarda-chuva muito bom, muito, porque vão ser perseguidos. Mas tem aprovação divina. Então, a Terra permanece cheio de fortunas, ele está falando, posições, valores, inteligências, que não suportam as provas de fogo. Mal se apaixonam. Os movimentos purificadores descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína e da decadência. Certo? Ou seja, olha bem, a Terra permanece cheia de fortunas. Fortunas, posição, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se apaixonam os movimentos purificadores. Mal se aproximam os movimentos purificadores. Quais são os movimentos purificadores? Esse movimento da providência divina, que faz o seguinte: quando a providência divina, por exemplo, nós temos lá a igreja fulano de tal, dos evangelhos. Vamos colocar o evangelho primeiro. Tantos mil fiel, vem a providência divina, que é o movimento purificador, né? Vem, passa pela igreja, cai um monte de pastor, vai, roda. Esse movimento purificador passa pela igreja católica, cai um monte. Passa pelo movimento espírita, cai um monte. Passa pelo movimento espiritualista, vai descendo um monte. E vai enaltecendo. O movimento não só derruba, ele derruba a podridão, enaltece e faz ao mesmo tempo enaltecer os impolutos. Por isso que ele é necessário. Tá certo? E aí descem precipitadamente o degrau da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo, ele está dizendo, também é justo que o aprendiz aguarde o momento de verificação das próprias possibilidades. Então, aguarde. Vem a providência divina. Ela vem chegar, ela vai te envolver. Vamos ver como é que você vai sair. Porque assim, gente, nós pensamos, infelizmente, que Deus é negociável. As leis de Deus é negociável como as leis da terra. A gente acredita nisso. Então eu penso que quando a prova de fogo chegar na minha vida, eu já vou ter, por exemplo, 30, 40 anos me dedicado no amor, na caridade, em estudar, em ler, em tentar fazer reforma íntima. Então eu penso, 40 anos depois chega a prova de fogo na minha vida, não vai ter, eu não vou precisar passar por ela. Eu penso assim. Não. Quando você fez 40 anos dedicando, estudando, se aprimorando, crescendo, progredindo, evoluindo, quer dizer, você soube apenas aproveitar os 40 anos antes que a prova chegasse. Só isso. E que a prova vai chegar. A diferença entre você e quem não fez nada é que você se preparou. É como um aluno na sala de aula. A prova está marcado lá, o calendário da prova. A diferença entre você e um aluno que estudou é que ele estudou, está preparado e você não. Mas a prova é a mesma. Tá certo? Não pode haver diferença. Nós acreditamos que porque ter servido a Deus,
feito de caridade, a prova vai ser mais fácil ou nem vai ter a prova. Não, a prova é igual. Se você fez o que você tinha que fazer com verdade, com fé, você vai estar preparado e vai passar pela prova tranquilamente. Enquanto que o outro vai estar despreparado e talvez não vá passar, né? Vai sofrer muito com a prova. Então, essa é a diferença. Por isso que ele está dizendo aqui, ó. No serviço de Cristo também é justo que o aprendiz aguarde o momento de verificação das próprias possibilidades. Vai acontecer com todo mundo. E se acontecer com você, não se rebelie, não jogue fora todo. Às vezes a pessoa trabalhou 40 anos servindo ao Cristo, fazendo caridade, fazendo reforma íntima, e vem a prova da vida dela, a prova de fogo. Ela não aguenta, ela abandona tudo, se rebelia, vai contra Deus, fala mal de tudo que existe, de todas as religiões, vira totalmente do outro lado. Perdeu todos os 40 anos. Porque na cabeça de muitos acredita que está negociando com Deus. Estou fazendo isso para não acontecer tal coisa. Não existe. Deus não negocia com homens. Não negocia com homens. O caráter, o amor, a fé, está dizendo assim, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura, com auxílio santo do Mestre. Mas todos os discípulos, todos, sem exceção, devem contar com as experiências necessárias que no instante oportuno, por isso que não dá de saber quando vai acontecer com um ou com o outro, lhe provarão as qualidades espirituais. Só tem uma maneira de saber de qual quilate, não é diamante, não é quilate? De qual... O ouro também, né? Metais preciosos é os quilates, né? Então, o valor. Só dá de saber o valor de um cristão quando vem a prova, gente. Não tem jeito. É como você lida com as provas da vida. A prova de fogo. Aqui no caso, a prova de fogo é aquela prova mais crucial da sua vida. Todos nós temos as nossas. Uns têm uma em toda a sua vida, outros têm mais de uma. Isso vai depender dos erros e de qual preparo ele veio nessa vida para enfrentar. Tem condições já de passar por duas, porque outros passam por uma vida que muitos de nós diriam, eu não aguentaria. E ele está lá firme, tranquilo, porque ele veio preparado por aquilo. E passa por uma prova de fogo, não é um mês, 2 meses, passa anos para aquelas provas de fogo. Estão preparados. Nada chega sem preparo, porque a misericórdia de Deus está com todos nós. Então, e é aí que você vai ver a verdade sobre aquele cristão. Porque eu tendo uma vida fácil, eu não adoeço, não passo fome, uma vida tranquila, vivo um paraíso. É muito fácil falar do amor, da paz, da alegria, da felicidade. Eu quero ver uma pessoa vivendo um tormento, uma dificuldade, estando por isso que Jesus veio ao mundo em carne e osso, nasceu no nosso planeta para enfrentar todas as dificuldades, inclusive resistir aos impulsos orgânicos. E é por isso que o Espiritismo não é conivente com a ideia de que Jesus teve um corpo fluídico. Não tem possível, porque se ele tiver um corpo fluídico, então ele não teve, por exemplo, a imposição dos hormônios, tá? Então ele não passou pela fome, porque ele não tem fome, pela dor, porque ele não tem órgãos para sentir dor. Se o corpo dele era fluídico, materializado, se ele era um espírito materializado, ele não chorava, não precisava chorar, ele não sentia o sol, o calor, o cansaço, muito menos o cansaço. Andaria 1000 vezes, um dia, 2 dias, 3, sem parar. Não precisaria dormir, não precisaria comer. Então não tem sentido isso. Ele veio como nós, mostrar assim, olha, eu vou passar exatamente
tudo que vocês passam. E ainda numa castra social bem simples, para que ninguém venha dizer que eu fui rico, foi fácil minha vida. Simples. Lutou na vida e foi vivendo, mostrando para nós. Agora, pelo estilo de vida que ele optou, sem dúvida, ele viveria pouco num planeta que não estava preparado para estar ao lado de um homem de bem. É a mesma coisa que nós estamos falando, né? Ele foi um que apareceu, o mais de bem que existe, o mais perfeito. Ele não viveu, depois de descoberto, 3 anos. O sistema teve que eliminar. Estou falando do sistema, o mal, tudo, né? Teve que eliminá-lo, porque é uma afronta. O Cristo não veio de família rica, não veio de família poderosa, não tinha poder, status, e ele estava conquistando, mostrando, então tinha que ser eliminado. O sistema veio sempre querendo, sistema egóico, humano nosso, ele sempre está tentando construir uma figura inversa da cristã. Um bandido, um ladrão, um criminoso. Ó, Barrabás, na época de Jesus, era o eleito. Todo mundo fala, mas por que Barrabás era um tirano que fazia revoluções armadas contra o Império Romano para libertar o povo hebreu. Então ele era amado, aquele homem, entendeu? Ele roubava as armas, roubava o dinheiro de Roma. Na época de Jesus ele estava preso, todo mundo queria soltá-lo. Aí coloca um inocente Jesus e Barrabás. O que o sistema natural nosso vai soltar Barrabás? É óbvio. Se colocasse hoje Barrabás e Jesus, não soltaria Barrabás, entendeu? E anularia todos os erros praticados por Barrabás. Não é parecido com hoje? Enalteceríamos Barrabás, deixaria. E o que vamos fazer com Jesus? Crucifica-o, elimina, massacra, destrói, humilha, persegue, faz o que você quiser. Esse é o sistema. Todas as vezes. Então nós temos que estar sempre. Nós começamos a progredir, caminhar como espírito, você vai sentir, é natural, uma perseguição. Primeiro pela própria família. É a primeira que vai olhar para você e dizer, já está diferente. O que é isso? Você não quer dinheiro, você não quer poder, você não quer status, você não quer ser famoso? Ih, você está doente. Como que é isso? Você só quer servir esse tal de Jesus, esse tal de Deus? O que ele faz para você? Entendeu? Já começa uma coisa estranha. Aí tem títulos para que as pessoas, quando começam a caminhar no bem, eles já têm um título, fanático. Porque se você rouba, se você rouba é esperto. Se você trapaceia, você é inteligente. Se você... Tudo que é de errado tem um título bonitinho para você, mas tudo que é certo tem um título pejorativo. É o sistema. Então, a gente vai ver mais pais apavorados por um filho seguir uma religião do que se ele seguir o caminho da política. Você acredita? E tem pai que tem orgulho que um filho é vereador, mas se o outro é espírita, católico, protestante, evangélico, pelo amor de Deus, segurinho, não tem sentido um negócio desse. Só que o vereador é ladrão. Mas para a nossa sociedade, ele é bacana, ele é bonito, ele tem um status. Ele rouba dentro da lei. É assim que a gente vê. E o outro está fora da lei. Porque qual é a lei que não está escrita, mas implícita na consciência de cada um de nós? Olha só. E a gente tem que tomar cuidado com esta lei. E é por isso que ele está falando das provas de fogo. Está falando antepassadamente da intercessão. A quem obedeces? Que lei você está obedecendo? Então vamos lá. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam uma conquista para a vida eterna. Você nunca mais vai perder depois que conquistou. Realizadas pela criatura com auxílio do Santo Mestre, com seus ensinamentos. Mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias, que no instante oportuno lhe provarão a qualidade espiritual. É aqui que nós vamos dizer, aprendi ou não aprendi. Só decorei.
Uma coisa é eu decorar, uma coisa é eu saber o que fazer, ou uma coisa é eu ter totalmente a certeza do que é certo e errado. A outra é eu realmente aprender. Totalmente diferente.